Boa tarde, população de Cachoeira de Minas. Estou aqui no gabinete acompanhado do secretário de Saúde, Jorge Narci, para informar a vocês que hoje, pela manhã, nos reunimos com o presidente da Câmara Municipal e demais vereadores para analisarmos e estabelecermos novas medidas de enfrentamento à Covid-19 em nosso município, cujas as medidas serão apresentadas pelo secretário. Obrigado, prefeito. Boa tarde a todos. Conforme o prefeito muito bem ilustrou, hoje pela manhã nós estivemos reunidos aqui no Paço Municipal, prefeito Dirceu, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Alexandre, e demais vereadores representando o nosso poder legislativo, eu, secretário municipal de saúde, e a nossa procuradoria geral aqui do município, para que nós pudéssemos analisar o contexto local, o contexto regional da Covid-19, bem como propor algumas medidas, com vista ao enfrentamento da doença aqui em nosso município de Cachoeira de Minas. É importante, inicialmente, nós fazermos uma constatação sobre o cenário local hoje da doença aqui em nosso município. Estamos, até a data de ontem, contabilizados 36 pacientes com infecção ativa para a Covid-19, sendo que um desses pacientes encontra-se hospitalizado, necessitando de assistência mais especializada, de nível hospitalar. Verificamos que nestas últimas semanas, principalmente após o período de Natal e Réveillon, houve um aumento considerável do número de casos aqui na nossa cidade, assim como na região sul do estado de Minas Gerais. Os demais municípios circunvizinhos têm apresentado também grande elevação da incidência de casos de Covid-19. E os hospitais que prestam assistência direta a esses pacientes estão com quadro de superlotação. A gente está verificando no Samuel Libani com uma alta taxa de internação e quase a totalidade dos leitos de UTI ocupados. O mesmo ocorre com o Hospital Antônio Moreira da Costa, aqui em Santa Rita do Sapucaí, ao nosso lado. Está com uma alta taxa de internação e com os leitos de UTI quase 100% ocupados. Isso nos preocupa muito, porque a gente depende diretamente desses dois prestadores que estão aqui próximos a nós para assistir os nossos pacientes caso eles necessitem de internação hospitalar ou mesmo de tratamento em unidade de terapia intensiva. Com base neste contexto e considerando a situação destes dois hospitais que estão com um elevado número de pacientes nas UTIs, lembrando que quase 100% dos leitos de UTI estão ocupados neste momento, nós propusemos essa reunião juntamente com o Legislativo Municipal para que nós pudéssemos estabelecer algumas medidas pontuais, que refletem o cenário momentâneo aqui do município para enfrentarmos o avanço desta doença. De modo geral, após essa reunião, ficou definido algumas medidas que lerei para vocês e que ficaram estabelecidas através de um decreto de número 4.094, que está sendo publicado na data de hoje, cuja vigência inicia-se a partir de amanhã. Esse decreto, sem prejuízo às medidas de recomendações já adotadas pelo município, estabelece que ficam proibidas no âmbito deste município a realização de quaisquer eventos com venda de ingressos, independentemente do número de pessoas. A realização de eventos privados de confraternização que causem aglomeração de pessoas, ainda que sem fins lucrativos. Fica suspensa a atividade de bares, restaurantes e lanchonetes, devendo tais estabelecimentos trabalharem exclusivamente no sistema delivery, através de entregas, ou retirada no local, desde que os alimentos já estejam devidamente embalados, ficando expressamente proibida a permanência no estabelecimento, bem como o consumo do alimento ou bebida no local. Parágrafo único. O horário máximo de funcionamento dos estabelecimentos especificados neste artigo que citei acima será até às 22 horas. Ficam suspensas a prática de todas as atividades desportivas coletivas e ou recreativas que possam acarretar qualquer tipo de aglomeração em espaços públicos ou privados. Inclui-se também a suspensão para atividades de sauna. Ficam suspensas todas e quaisquer atividades de venda ambulantes, bem como das feiras realizadas no município. Os demais estabelecimentos poderão continuar suas atividades, devendo implementar obrigatoriamente as seguintes medidas, sem prejuízo daquelas que a autoridade sanitária entender necessária.
para conter o avanço e contágio da Covid-19, sob pena de multa e fechamento compulsório. São elas: exigir o uso de máscaras de proteção facial por seus empregados, colaboradores e clientes para acesso e permanência nas suas dependências. Disponibilizar álcool a 70% para asepsia das mãos de funcionários e clientes na entrada do estabelecimento e nos locais estratégicos para quando se fizer necessário. Restringir a aglomeração de pessoas no seu interior, respeitando a ocupação máxima determinada pela vigilância sanitária. Organizar filas dentro e fora do estabelecimento com o distanciamento seguro entre os clientes. Afixar na entrada do estabelecimento uma placa indicativa da capacidade de clientes, a ser calculada na forma do inciso 3º, bem como realizar divulgação por cartazes informativos quanto ao uso de máscara e demais medidas preventivas à Covid-19. Os templos religiosos e igrejas deverão manter as medidas já atualmente adotadas para higienização e evitar todo tipo de aglomeração. Parágrafo único. Quanto ao velório de pacientes com suspeita de Covid-19, devem ser observadas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Fica proibida toda e qualquer aglomeração e ou reunião de pessoas em praças ou espaços públicos. Recomenda-se ainda o uso da máscara por todos os cidadãos nas vias públicas do município. Para o fiel cumprimento das medidas estabelecidas neste decreto, poderá o Poder Público Municipal, através de seus agentes, requisitar o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais. Esse decreto entra em vigor na data de amanhã, 17 de janeiro de 2021. Portanto, são essas as principais medidas que ficaram estabelecidas após a reunião ocorrida na manhã de hoje entre representantes do Executivo e do Legislativo Municipal. É importante nós reiterarmos que essas medidas refletem o cenário atual e serão revistas nos próximos dias caso haja alteração do quantitativo de pacientes doentes, incidentes ou internados aqui de Cachoeira de Minas, bem como o cenário regional de modo geral. Já finalizando a fala, é importante mais uma vez nós redobrarmos os cuidados, prefeito, com a utilização da máscara, a higienização das mãos, o uso de álcool gel e o distanciamento social. A gente ainda não tem vacina, a gente não tem tratamento, estamos já na iminência de uma vacina, mas é importante que nós mantenhamos esses cuidados todos. Nós, Poder Público, não vamos conseguir sozinho enfrentar essa situação. É preciso que cada cidadão faça a sua parte. Agradeço em nome do prefeito a atenção a todos e desejo uma boa tarde.